Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. São 6h02. Está no ar o Viva Voz, sua dose diária de análise e bastidores das principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, Carolina Moreira. Oi, Vera. Boa noite para você. De novo para os ouvintes. Reta final aí da campanha. Tem Bolsonaro fazendo agenda com Ricardo Nunes, Alckmin também entrando na campanha do Boulos e notícias aí na área da economia, né? Exatamente. Apareceu a Margarida quase na reta final da campanha. Primeiro evento reunindo Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Já está com a gente aqui no estúdio a Gabriela Rangel, que cobriu o evento, um evento lotado. Muita gente numa churrascaria aqui em São Paulo e traz as informações pra gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol, ouvintes. De acordo com os organizadores, cerca de 500 convidados estiveram presentes nesse almoço. A gente lembra aqui que depois de ficar ausente todo o primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro está hoje com compromissos na campanha de reeleição de Ricardo Nunes. O ex-presidente teve nesse almoço que reuniu empresários e outras lideranças políticas ao lado de Nunes, do governador Tarcísio de Freitas. No discurso, Ricardo Nunes destacou o apoio de Tarcísio e lembrou que Bolsonaro rodou o Brasil como uma forma de justificar a ausência do apoiador nessa jornada. Depois, aos jornalistas, Nunes evitou associar o apoio a pautas mais polêmicas, como a vacinação, e destacou a economia como um ponto comum entre ele e Bolsonaro. Questões que o presidente Bolsonaro defende tem muito alinhamento com aquilo que eu defendo do ponto de vista da liberdade econômica, com relação à questão de redução de impostos e o PL, né, que é um partido que tem com a nossa coligação. Então agradeço muito o presidente Bolsonaro poder vir até São Paulo participar desse evento aqui. Nós teremos outros ainda durante o dia e agradeço também a participação dele durante a campanha. Logicamente, considerando que em muitos momentos não podia estar aqui no dia a dia, porque estava correndo aí vários estados e várias cidades. Nunes também se mostrou preocupado no discurso com o público em diminuir a abstenção. Chegou a brincar com os convidados, dizendo que estão todos proibidos de viajar no próximo domingo. Já Bolsonaro, em seu discurso no evento, disse que estava satisfeito por se sentir útil e que o melhor para São Paulo é a continuidade de Ricardo Nunes. Aos jornalistas, depois, Bolsonaro negou ter tido a intenção de se afastar de Nunes por temer uma derrota no primeiro turno. Disse que estava com a agenda apertada e colaborando à distância. E ele também, questionado pelos jornalistas, falou sobre a relação com o candidato derrotado, Pablo Marçal, e negou novamente ter acenado em direção a ele. Agora, você quer saber como é que começou tudo isso? Vamos lá, posso falar, Tarcísio? Há 3 meses eu tive uma reunião reservada, eu e o Pablo Marçal, mas ninguém. Ele saiu dali e falou que eu ia apoiá-lo. Não era verdade aquilo. E quando o Estado de São Paulo publica a matéria e repercute em todo o Brasil, o pessoal de direita achou que eu estava com ele. Não estava, não era verdade. Então, lamentavelmente, isso aconteceu e depois foi uma dor de cabeça enorme para a gente mostrar que o nosso candidato era quem já vinha dando certo, quem tinha tudo para continuar bom trabalho aqui em São Paulo. E aconteceu, com o tempo passando, nós chegamos lá. O almoço teve a presença de outros políticos, como o ex-presidente Michel Temer, o deputado Baleia Rossi, além dos empresários convidados. Houve também um breve protesto na porta da churrascaria, cerca de 40 pessoas que estavam com uma faixa com o dizer: São Paulo não quer Bolsonaro, mas isso não atrapalhou que os convidados chegassem com tranquilidade no evento. Bolsonaro também falou sobre a eleição de 2026. Apesar de inelegível, ele se colocou como candidato da direita, classificou essa inelegibilidade como perseguição e mostrou ali uma esperança de reverter isso. Tarcísio estava ao lado dele, também colocou Bolsonaro como candidato e, na sequência, Bolsonaro disse que o candidato é Messias, uma referência ao seu nome do meio, Jair Messias Bolsonaro. O candidato a presidente é Bolsonaro. Olha só, quem é o substituto do Lula do Brasil na política? Não tem, de Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei a formar lideranças, estou muito feliz com isso, só fiz um bom governo, o povo reconhece, tem visto ser recebido por multidões em qualquer lugar do Brasil, e o pessoal tem saudade de mim.
Eu sou o ex mais amado do Brasil. É o Messias. É o Messias. Depois do almoço, Nunes e Bolsonaro fizeram uma gravação para a campanha, vão conversar no formato de podcasts para cortes da campanha e também à noite participam de um culto evangélico. Vera. Gabriela, já está definido se essa gravação que ele está fazendo vai ser exibida também no horário eleitoral ou se vai passar só nas redes sociais? Não foi falado detalhes sobre essa exibição, né? A propaganda já vai acabar essa semana. E até se falou sobre isso, não sei, em outro evento ontem, o prefeito chegou a falar, não sei, porque está acabando a semana, então tá incerto se vai mesmo para a TV esses cortes ou se vão ficar nas redes sociais. Pois é, porque o que eu apurei, viu, Carol, Gabi, é que tem essa dúvida e tem muita gente na campanha do Ricardo Nunes defendendo que fique só nas redes sociais, porque ali você atinge o público bolsonarista, mas não afasta o eleitorado mais moderado que estaria indo para o Nunes no segundo turno ou que foi para ele na periferia, mas rejeita o Jair Bolsonaro. Então tem essa controvérsia instalada ali no comando da campanha. Muita gente que achava, inclusive, que esses atos de hoje também não eram mais necessários, dada a vantagem do Ricardo Nunes nas pesquisas, que teria sido muito mais eficaz no primeiro turno para trazer o eleitorado bolsonarista que estava com o Pablo Marçal do que agora. Então, foi um ato que juntou bastante gente. Bolsonaro, né, falando que ele que é o Messias, que ele que é o candidato, mas nos bastidores da campanha não tem essa unanimidade toda quanto ao ganho de receber o Jair Bolsonaro e também de exibi-lo no horário eleitoral, portanto, deixando claro para o conjunto do eleitorado que o Ricardo Nunes tem o apoio do Bolsonaro. É isso, a gente segue com a campanha aqui em São Paulo, agora chamando a Malu Mões, porque lá do lado da candidatura do Guilherme Boulos, a ênfase hoje vai ser na presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, num ato que ele está prevendo agora para o fim da tarde, início da noite, lá na Avenida Paulista. Malu, conta pra gente, qual a expectativa para esse ato? Vera, nessa reta final da disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos do PSOL aposta no vice-presidente Geraldo Alckmin para reduzir a rejeição. Alckmin foi governador paulista pelo PSDB por 4 mandatos. A campanha de Boulos espera que a presença do vice-presidente ajude a cativar o eleitor de centro e também de direita moderada. Os dois terão um encontro hoje à noite, como você falou, na Avenida Paulista. Eles também antes devem vir para uma padaria, lanchonete aqui no centro. A campanha, os dois terão esse encontro e Boulos afirmou que a expectativa é mostrar união com outras frentes ideológicas. Está hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com várias lideranças de um campo mais ao centro, que vão estar conosco no Teatro Gazeta, é também uma oportunidade de mostrar que o desejo de mudança na cidade de São Paulo não é apenas de quem é de esquerda, de que várias pessoas que, independente da sua posição ideológica, partidária, estão entendendo o que está em jogo nessa eleição. Estão entendendo que a gente precisa afastar um risco de São Paulo. O risco do negacionismo, o risco do crime organizado entrar nos contratos públicos da prefeitura de maneira definitiva, sem volta, da gente ter uma milicianização da política na cidade de São Paulo. É isso que está em jogo. Nesta terça, o candidato do PSOL ainda afirmou que o radicalismo que associam a ele vem de mentiras contra ele feito por adversários. O candidato do PSOL dormiu na casa de um apoiador na noite de ontem. Ele ficou na periferia da Zona Norte. Essa noite ele vai dormir de novo na casa de outro apoiador nessa estratégia. Inclusive, ele chegou até a rir descontraídamente durante essa batina da Globo News. Admitiu que isso virou meme, mas reforçou a estratégia. Pela manhã, Boulos caminhou pela 25 de março. Depois, ele almoçou com a população em situação de rua e aproveitou esse encontro para atacar Ricardo Nunes, o prefeito candidato à reeleição pelo MDB. O candidato do PSOL disse que enquanto estava com os vulneráveis, Nunes almoçava com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco ele também fez um ato
com o sindicato de taxistas e também fez um debate de rua. A gente trouxe essa estratégia deles fazerem um debate de rua já na semana passada, a primeira vez foi na sexta, mas no primeiro dia quem fez perguntas para ele eram sempre eleitores apoiadores de Boulos. Já no encontro de ontem e de hoje, desafetos questionaram Boulos. Ontem um homem criticou a vice de Marta Suplicy pela fala relaxigosa durante a crise dos aeroportos, quando ela era ministra do Turismo em 2007. Hoje um eleitor de Ricardo Nunes subiu no púlpito de Boulos para defender o atual prefeito. Então, daqui a pouco também vai ter esse encontro com Alckmin e ele também encerra o dia dormindo novamente na casa de um apoiador, que é um servidor aposentado e mora no Grajaú, no extremo sul. Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. A impossibilidade do Lula de participar mais ativamente dessa reta final foi sentida lá na campanha do Boulos. Eles esperavam ter pelo menos mais um ato presencial com o presidente antes do domingo e vai ficando pouco provável que ele possa fazer isso, se deslocar de Brasília, né, por via aérea e participar de aglomeração, de ato de rua, mesmo que tenha em cima de um caminhão de som, é considerado muito pouco provável que ele consiga, ainda que fosse na sexta ou no sábado, deixar para a reta final. Carol, conversei hoje com o pessoal da campanha, conversei também no governo, ninguém acha que vai ser viável Lula participar. Eles devem fazer uma live na sexta-feira ou no sábado, e vai ser isso. Eles estão repetindo a presença dele na propaganda, e vão usar outras gravações que ele já fez, mas a presença mesmo física do Lula é considerada cada vez menos provável. Ele ia viajar de qualquer jeito, né? Lá para a cúpula do BRICS, mas agora com esse acidente ficou mais difícil. E no primeiro turno o Lula também optou pela viagem ao México, né? Então fica um clima assim meio, não sei se tem essa percepção dentro da campanha do Boulos de que o Lula poderia ter sido mais presente, mais atuante nesses momentos cruciais. Agora não tem jeito realmente porque ele sofreu esse acidente, né? Mas iria viajar de qualquer forma. Mas eles achavam que chegando no sábado daria para ele participar, porque no primeiro turno também foi no sábado anterior à eleição, aquele ato na Avenida Paulista. Mas agora mesmo isso é considerado muito pouco provável. Então vão ficar de novo com uma live, foi algo que também aconteceu nos últimos dias do primeiro turno. Tentar concentrar tudo para o debate. Eles estão com expectativa para esse debate, para essa coisa dele ficar rodando a cidade, fazer anúncios ali em relação ao Ricardo Nunes. Esses anúncios que ele tem feito dizem respeito principalmente às denúncias relativas à máfia das creches aqui em São Paulo. Então ele vai bater nessa tecla daqui até a eleição, mas ali vamos ver as pesquisas. Amanhã tem pesquisa da Quest e na quinta-feira pesquisa Datafolha. São os dois principais institutos que a gente está monitorando para saber o efeito aí dessas últimas informações em São Paulo. De São Paulo, a gente vai para Belo Horizonte, porque a Débora Costa também tem atualizações sobre a campanha no segundo turno da capital mineira. Boa noite para você, Débora. Oi, Vera, boa noite para você também. Na reta final de campanha, o Republicanos decidiu apoiar formalmente o candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler. O acordo entre as legendas vinha sendo construído desde o início do segundo turno e chegou a envolver a executiva nacional dos dois partidos em Brasília. O anúncio foi feito nesta terça-feira, logo após a divulgação de um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em que ele declara apoio ao candidato bolsonarista em BH. Na gravação, Tarcísio fez um apelo à população da capital mineira para escolher Engler na votação do próximo domingo. Momento de transformar Belo Horizonte. Belo Horizonte merece renovação, merece sangue novo, merece aí alguém que faça a diferença e que vai poder contar conosco aqui para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. É por isso que a nossa opção aí em Belo Horizonte é o Bruno Engler 22. Vai trazer sangue novo, vai trazer energia, vai trazer aí toda a motivação, todo o suporte para implantar políticas públicas de qualidade. Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença.
Apesar de contar com o apoio formal da legenda, a CBN apurou que o candidato derrotado Mauro Tramonte, que concorreu ao primeiro turno pelo Republicanos, decidiu se manter neutro na disputa. Além dessa sigla, na semana passada, Bruno Engler fechou também aliança com o governador de Minas, Romeu Zema, e com o Partido Novo. Mas até agora, a participação de Zema na campanha tem sido discreta, sem envolvimento direto nas agendas de rua. Já o prefeito e candidato à reeleição, Fouad Noman, do PSD, recebeu nesta terça-feira o apoio de coletivos de mulheres e de movimentos sociais. Durante o encontro, lideranças femininas entregaram ao prefeito um manifesto com reconhecimento de políticas públicas já adotadas, mas também cobrando ações para o enfrentamento, por exemplo, da violência doméstica. Fouad comentou o apoio recebido, fez promessas ao grupo, como ampliação de creches e de horários para que as mães possam buscar as crianças nas escolas. Nós sabemos que ainda tem muita coisa para fazer, as mulheres precisam de uma proteção, nossa preocupação é estar junto sempre para acolher essas pessoas, principalmente aquelas que têm uma situação de vulnerabilidade. Esse encontro aqui com essas mulheres me dá muita alegria, onde a gente participa e ouve. Mulheres têm muitas demandas e eu quero ouvi-las todas, porque um plano de governo não pode ser feito no gabinete, um plano de governo tem que ser feito na rua, para as pessoas. Durante o segundo turno, a gente lembra, movimentos sociais vêm oficializando o apoio à candidatura do atual prefeito, assim como vários partidos do campo progressista, como PT, PDT, PV, PSOL, Rede, entre outros. O prefeito também é apoiado pelo presidente Lula, mas que decidiu não participar diretamente da campanha aqui em BH. Vera. Obrigada, Débora, pelas suas informações. Lá em Belo Horizonte, essa ida do Tarcísio para o Palanque, né, gravando para o Bruno Engler, é também uma decisão ali que ele teve que fazer uma escolha de Sofia, porque o Fouad Noman é do PSD, que é o partido do seu vice-governador aqui de São Paulo é do PSD. O Gilberto Kassab, secretário de governo, também é do PSD, é um partido importante da coligação do Tarcísio, e ainda assim ele fez uma opção pelo PL do Jair Bolsonaro. A gente vinha vendo um movimento de mais independência do Tarcísio, principalmente quando ele tomou aquela decisão de manter o apoio ao Ricardo Nunes no momento em que o Bolsonaro hesitou, e não é verdade, como ele disse aqui na sonora que a gente ouviu da Gabriela, que ele sempre esteve muito empenhado pela candidatura do Ricardo Nunes, só não veio a São Paulo por problema de agenda. Mas agora, a ida do Nunes ao segundo turno e a ida de vários candidatos do PL e essa decisão do Bolsonaro de adiar a escolha de quem vai ser o candidato em 2026, mantendo essa ideia de que ele seja o candidato, segura um pouco o Tarcísio, né? Segura um pouco qualquer ímpeto mais independente que ele pudesse ter. Então, eu acho que também esse é um tributo que ele teve de pagar para o bolsonarismo. Ainda vai ter que manter ali essa lealdade por mais um tempo, Carol. Mas, e também nacionaliza mais o nome dele, né, Vera? Se ele aparece na campanha em Minas Gerais, de certa forma também já está se colocando para além de São Paulo. A gente sabe que Minas é um colégio eleitoral, é o nosso swing state, né? Quem ganha Minas ganha o Brasil. Então também não é à toa que ele coloca ali um tijolinho para nacionalizar ainda mais o nome dele, né? Muito bem lembrado, mas o faz com um candidato com uma característica bem extremista de direita, né? Ligado ao Nicolas Ferreira, que era um grupo do qual ele estava meio desligado, porque era um grupo que estava com o Marçal. Então, é uma escolha que o Tarcísio vai ter de fazer. Ele quer soar como um bolsonarista mais moderado, se é que isso é possível, haver qualquer bolsonarismo moderado, eu acho que não. Ou ele vai se associar ao bolsonarismo raiz e falar para esse público mais estridente. É algo também complexo. Mas se for Tarcísio versus Lula em 26, não tem muito caminho de moderação, né, Vera? Assim, acho que ele vai ter que se abraçar com os bolsonaristas raiz mesmo nesse embate. Mas ele poderia querer ter o PSD, complexo, né? O Kassab tá no governo dele e tá no governo do Lula. Kassab, né? É tanto que o Kassab não quer essa disputa de jeito nenhum. Ele fala, não, imagina, Tarcísio vai ser candidato a governador, Tarcísio vai ser candidato a governador. Não quer nem pensar em ter de fazer essa escolha. Mas não é tão indicado você afastar o PSD assim totalmente. Então ele fez uma opção ali e acho que ele entendeu que nesse momento ele não pode dar nenhuma titubeada com o Bolsonaro e mandou ver e foi de Bruno Engler. Vamos agora para Brasília, porque a Ana Carolina Tomé tem informações sobre a reunião do BRICS e vai contar para a gente quais são
essas novidades, tem aí uma recusa em aceitar alguns países no bloco. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes. É isso mesmo. Olha, 12 países devem aceitos para compor o bloco do BRICS como países parceiros. Venezuela e Nicarágua devem ficar de fora, Vera. Uma lista preliminar que leva em conta os critérios definidos pelo grupo conta com Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Indonésia, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus. A decisão final será tomada apenas amanhã durante reunião dos países membros. Mas dificilmente deve sofrer alterações, viu, Vera? Nicarágua não foi nem avaliada pelos integrantes. A relação com o Brasil, por exemplo, só vem piorando após a expulsão do embaixador brasileiro. No caso da Venezuela, alguns países até defendiam a entrada, mas não houve nem de longe um consenso no grupo. O presidente Lula deve participar da cúpula nesta quarta-feira por videoconferência. Nesta terça, ele inclusive conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin por 20 minutos. Na conversa, disse que fará os ajustes necessários para participar do encontro. Quem se encontrou com Putin em Kazan foi a presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff. Na conversa, os dois defenderam formas de pagamento com moedas nacionais para depender menos do dólar. Nós vivemos um momento em que os países do sul global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Tivemos um investimento bastante elevado, mas não suficiente para as necessidades dos países BRICS. É tão importante o financiamento em moeda local através de plataformas específicas. O Banco dos BRICS, o NDB, tem esse compromisso. Vera, tanto Lula quanto o chanceler Mauro Vieira devem defender na cúpula menor dependência do dólar e do FMI. Além disso, o presidente vai sair em defesa mais uma vez de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Portanto, os países do BRICS devem barrar aí, como eu falei, Nicarágua e a Venezuela de entrar no bloco, como você iniciou a sua fala. Volto com você. Ana, então está confirmado que o Lula vai participar por videoconferência, que em algum momento do dia chegou a haver uma dúvida sobre essa participação. É isso mesmo, o presidente Lula deve participar da cúpula amanhã por videoconferência. Vera. Tá ótimo, obrigada, Ana, pelas suas informações. Como tinha toda essa dificuldade, Carol, em definir sobre a entrada de alguns países ou não, também tinha uma questão sobre o Putin e a Rússia em relação à Ucrânia. Tinha muita gente achando que o Lula poderia simplesmente não participar, usar o atestado de uma maneira mais ampla e ficar fora dessa polêmica, mas aparentemente então ele decidiu manter a sua participação por videoconferência, falará amanhã. Essa decisão de barrar a Venezuela, com a qual o Brasil concordou, o Brasil também vetou, deve afastar de vez os governos Lula e Maduro. A ditadura Maduro já vem aí subindo o tom contra o Brasil, e isso deve selar esse afastamento, depois de o Lula tentar por muito tempo ainda endossar que a Venezuela era uma democracia, mas o último processo totalmente fraudado das eleições acabou jogando por terra essa tentativa de manutenção da Venezuela no círculo próximo ali de influência do Brasil. E seria mais uma autocracia ali entrando no clube do BRICS, né? Porque já temos aí o Putin, que é bastante questionado nesse aspecto. A gente teve a entrada, de Arábia Saudita, Irã. Ficou ali um clube de países complicado, né? Esse do BRICS depois dessa última expansão, Vera. Exatamente. A gente vai para o nosso intervalo agora, depois do Repórter CBN. Voltamos com o Ponto de Vista com a Renata Agostini. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite, Renata Agostini. Olá, Vera. Boa noite para você, para Carol, para todos os ouvintes. Renata, na semana passada, as agências reguladoras entraram no nosso radar, ficaram em foco, porque a ANEEL foi muito demandada em razão do apagão aqui em São Paulo
e é uma das agências que tem vagas ali pela não indicação de integrantes para sua direção. Mas não é a única. E no seu blog hoje no Globo, você relata o que está acontecendo nos bastidores e que está travando essas indicações. Conta pra gente, o que está pegando? Uma disputa, veja só, de Lula com a cúpula do Congresso, mais especificamente do Senado. É uma disputa interessante porque ela não tem respaldo na legislação, né? Se a gente fosse seguir o que está no papel, que é a indicação, a prerrogativa de indicar nomes para agências reguladoras, pertence ao presidente da República, ao Executivo, e cabe ao Senado apreciar esses nomes, sabatinar os indicados e aprová-los ou não. Mas na prática, o que está acontecendo é que os senadores estão dizendo que existe um acordo desde o governo passado, do governo Jair Bolsonaro, que parte dessas vagas, parte dessas indicações cabe, na verdade, ao Senado. E agora, tudo bem, mudou o presidente, ele é de outro partido, ele é de outro espectro ideológico, mas e daí, né? A gente quer preservar o nosso espaço e tem um grupo ali no Senado querendo manter essa reserva de mercado. Como é que é essa história, gente? Isso aconteceu bastante no governo Jair Bolsonaro, porque havia ali uma ausência de quadros próximos ao grupo do ex-presidente. Ele, como todos sabemos, né, o grupo político dele era muito pequeno, era muito escasso. Foi ali uma campanha feita inicialmente no improviso, num partido de aluguel, e aí quando chegaram no Palácio do Planalto foi aquele Deus nos acuda, com um elemento adicional de que no início ele pregava a luta contra a velha política, a nova era, né? Ninguém nem mais lembra disso, mas o fato é que esse foi o contexto de quando ele assumiu. E nessa tentativa, né, de ter algum tipo de governabilidade, Jair Bolsonaro foi abrindo espaço para o Congresso. Isso se deu no agigantamento das emendas parlamentares, um problema que ainda está sendo aí debatido com o Supremo Tribunal Federal, com tudo, e também nesse loteamento das agências reguladoras. Muitas dessas vagas, desses nomes, passaram a sair do próprio Senado para serem sabatinados pelo próprio Senado. E um número cada vez menor passou a sair ali dos debates dentro do Executivo, portanto, de indicação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Lula está tentando mudar essa história. O que ele quer, e aí, segundo o ministro que está participando dessas conversas, voltar ao que ele chama de a relação como ela deve ser, né? A relação institucional, ou seja, cabe ao Executivo indicar, se o Senado quiser, ele reprova. O Senado está dizendo, opa, não, pera lá, vamos conversar aqui. E aí, por que essa não é uma negociação tão simples? Por que essa não é uma decisão tão simples? Porque, no limite, o Senado pode, primeiro, adiar por muito tempo a apreciação desses nomes e, em segundo plano, pode simplesmente recusá-los. Agora, Renata, e essa ideia que anda circulando no governo depois do apagão em São Paulo, de mexer, inclusive, na estrutura das agências, mexer em tempo de mandato, como é que fica isso? Exato, e as coisas se misturaram, né? Eu até conversava com um ministro ontem sobre isso, ele fazia uma avaliação de que talvez esse não tenha sido o melhor momento para tratar dessa história, porque misturou muita coisa junto. Mas o fato é que o presidente Lula tem gostado muito da ideia de fazer um debate mais amplo sobre os mandatos das agências reguladoras. Então, de um lado, existe essa necessidade de encaminhar uma lista com os indicados para vagas que ou já estão em aberto e na Agência Nacional de Energia Elétrica, como Vera lembrou, é apenas um lugar onde tem de haver indicação para ANP, tem de haver indicação para ANA, para NTT, gente, um monte de lugar. No caso da ANAC, que é de aviação civil, tem inclusive o cargo de diretor-geral para ser aprovado pelo Senado e que não foi, e está fazendo aniversário essa indicação. Mas junto com isso, e aí tem essa negociação com o Senado, falei com gente muito próxima ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está com o seguinte discurso: olha, isso não é prioridade não, prioridade aqui é chegar num acordo com emendas, o governo não quer votar a reforma tributária, eles estão querendo endurecer a jogada para ver se ficam com alguns desses cargos. Mas, paralelamente a isso, existe ali, por parte do presidente Lula e de seu entorno, uma avaliação de que hoje essas agências acabaram ficando muito bolsonarizadas,
e que parte delas está inoperante. Então, eles gostariam de dar uma mexida. Se não, nos mandatos, torná-los... Tem uma ala ali do governo que acha que tem que tornar esses mandatos mais coincidentes com o governo de plantão. E uma outra ala que acha que tem que ter algum mecanismo ali que se possa retirar esses indicados a partir de uma análise ali de produtividade, por aí vai. Tudo isso é um debate muito difícil, porque a despeito com um discurso de combater uma eventual inoperância de algumas agências, o governo corre o risco de abrir um espaço aí sim, para um aparelhamento do executivo, para que você tenha agências que façam, né, tão somente o que o governo de plantão quer. Não me parece que estamos diante de um funcionamento ideal das agências. E eu não estou aqui defendendo que a gente, não toque nas agências, não se fale sobre as agências. Mas a forma como o governo está abrindo esse debate, especialmente num momento de confronto entre o seu Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, parece contaminar esse debate. É importante a gente lembrar que hoje a gente teve, também contei isso no Jornal o Globo, mais uma rodada de queda de braço entre o ministro Alexandre Silveira e o diretor-geral da ANEEL, eles ali trocando farpas sobre uma eventual inação em relação ao caso Enel. Agora, Renata, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, são aliados. São do mesmo partido, são mineiros ambos. Se o Pacheco dá essa endurecida, é um jogo combinado com o Alexandre Silveira ou, nesse caso, está cada um de um lado? Eles são super aliados, né? Mais do que isso, né? Falam que são grandes amigos, né? São de Minas Gerais. Tem até aí, né, uma definição que vai, me parece, né, pontuar o debate do ano que vem, né? De quem deles vai ser o candidato a governador do partido em Minas, mas nesse ponto eles não estão tão alinhados, porque Pacheco, e veja, não só Pacheco, né, porque essas conversas das agências passam também por Davi Alcolumbre, que foi o antecessor de Pacheco e, por enquanto, não tem ninguém nem a triscar, ameaçar, né, o favoritismo dele para suceder Pacheco, para retornar à presidência do Senado. Então, nesse caso, Pacheco está ali defendendo um território de outras lideranças também do Congresso, né, e que esses cargos, esses acordos precisam ser levados adiante também para garantir o retorno de Davi Alcolumbre. Perfeito. Obrigada, Renata. Até quinta-feira e uma ótima noite para você. Um beijo, meninas. Até quinta-feira. Beijo, até quinta. Agora a gente faz um outro rápido intervalo e volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai falar de Brasília, porque hoje teve ali a repercussão toda da melhora da avaliação da nota do Brasil, ali da perspectiva, aliás, de crescimento do Brasil por parte do FMI. Está acontecendo o encontro anual do FMI. Quem traz as informações para a gente de como isso caiu na equipe econômica é a Isa Stacianini. Boa noite para você, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou lá em Washington, né, nos Estados Unidos, onde ele está em DC, a nova projeção de crescimento de 3% do PIB pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, e negou que essa vantagem tenha relação com o impulso fiscal. Haddad, o já indicado e aprovado, né, para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, estão na capital norte-americana, onde participam de reuniões do FMI e também do Banco Mundial. Na ocasião, Haddad foi questionado, né, por jornalistas sobre essa previsão do FMI e disse que a economia brasileira está crescendo com sustentabilidade, está controlada, que o país tem condições de continuar avançando e frisou que o estímulo fiscal este ano foi menor do que em 2023 e que, mesmo assim, a economia cresceu mais agora em 2024. Tem que lembrar também que o FMI refez a projeção do PIB potencial brasileiro muito recentemente. O nosso PIB potencial estava lá atrás e hoje, na última atualização, já passou para 2,5% o PIB potencial. Então, essa revisão, já no fim do ano, né, que
demonstra que a economia brasileira está crescendo com uma inflação relativamente controlada, é sinal de que nós temos um potencial de crescimento sustentável, que não é uma coisa, né, que vai acontecer esse ano e dali a pouco para. Né? Nós temos toda a condição de continuar crescendo. Ao lado do ministro da Fazenda estava o diretor executivo do FMI, o economista André Roncaglia, que atribuiu essa projeção a políticas do governo como investimento para a recuperação do Rio Grande do Sul, além da melhoria do ambiente de negócios e a aprovação da reforma tributária. Também em Washington, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu a investidores o controle de gastos para garantir previsibilidade, segurança jurídica e eficiência nas contas públicas e afirmou que a equipe vai entregar até o fim do ano ao presidente Lula um pacote de medidas para melhorar os gastos. Nós temos que fazer o dever de casa, né? O grande desafio do Brasil é que nós estamos crescendo, a inflação sob controle, mas a um custo muito alto, que são as taxas de juros. Então, se nós não fizermos o dever de casa pela ótica das despesas, e nós vamos entregar em breve ao presidente Lula ainda esse ano, né, um pacote de medidas para contenção de gastos, que refere à qualidade desses gastos e contenção de gastos, para que a gente possa ter sustentabilidade da dívida pública como forma de termos juros mais baixos e tornar o ambiente de negócios no Brasil mais atrativo. A investidores, a ministra ainda defendeu a necessidade de parceiros para preservar a floresta amazônica com a participação do Banco Mundial e também com o monitoramento de satélite pelos Estados Unidos. E disse que o próximo presidente eleito americano, lembrando que as eleições norte-americanas ocorrem daqui a 15 dias, pode ajudar a se aproximar do Brasil nessa pauta da sustentabilidade, tecnologia e ciência. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Veja que ainda não tem uma data e nenhum cronograma claro de como vai ser apresentado esse pacote de corte de gastos, Carol, e o que vai ter lá. Ela falou um corte robusto de gastos, e aí ela fala em breve e depois ela fala até o fim do ano. Falta cerca de 3 meses para o ano acabar e era ideal que fosse apresentado agora para já vigorar para o orçamento do ano que vem. Tudo bem que o projeto já está no Congresso, mas é possível emendá-lo e fazer ali a discussão da votação do orçamento, que ainda não aconteceu, já à luz desse pacote robusto de gastos, que a gente não sabe quão robusto vai ser e que tipo de gastos vai atacar. Então, ainda tem uma nuvem de imprecisão em relação a isso. As falas dos dois ministros positivas ali em relação às perspectivas para a economia brasileira, mas quem também está em Washington e fez uma fala não tão otimista foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que numa entrevista a um canal de TV norte-americano foi questionado sobre cobranças que Donald Trump faz ao Fed, que é o Banco Central norte-americano, e que o Lula faz ao BC aqui, e juntou ali os dois no mesmo balaio para dizer que quando as pessoas têm expectativas de que se use o ciclo de política monetária associado ao ciclo de política, da política mesmo, isso é ruim. Ele fala assim, no final, quando as pessoas têm expectativas de que você tem o ciclo de política monetária separado do ciclo da política, isso dá mais credibilidade. Quando você tem mais credibilidade, você tem menos prêmio de risco. Portanto, deu uma leve criticada nas pressões que o Lula faz quando questionado sobre essa questão lá nos Estados Unidos. E ele foi um pouco pessimista quanto a essa onda de crescimento aí em várias economias, não falou especificamente do Brasil, mas falou que quando se olha para esse crescimento, ele tem pouco ganho de produtividade, que então não dá para saber se é um crescimento sustentável. Então foi um pouco dissociado da fala do Haddad, que falou que isso já mostra que o Brasil vem há um tempo crescendo e que, portanto, esse crescimento é sustentável. Para ele ainda não está claro que esse crescimento seja sustentável ao longo do tempo. Então, essa fala do Roberto Campos Neto causou algum tipo de ruído, alguma dose de ruído ali nas falas, no mercado hoje, no fechamento do dólar, etc. O Haddad tem algumas boas notícias a seu favor, né, Vera? Tem essa revisão aí dos números de crescimento do Brasil, tem tido bons números de arrecadação. Saiu, por exemplo, a arrecadação do mês de setembro
governo arrecadou mais de 200 bilhões de reais entre setembro, foi um recorde aí para o mês em toda a série histórica, total de tributos arrecadados nesses 9 primeiros meses do ano chegou a quase 2 trilhões de reais, também outro recorde histórico, mas está muito claro na fala do Haddad, na fala da Tebet nos últimos tempos, que essa preocupação com a inflação e com o corte de gastos está no centro, né, da agenda, pelo menos da equipe econômica. É uma questão de apresentar as alternativas e convencer o presidente, né, ver o que o Lula está disposto a encarar em termos de corte de gasto, mas está muito claro que a equipe econômica está afinada nesse sentido, né? Eu acho que passando a eleição não vai ter como fugir dessa pauta e eles vão ter que fazer isso no início de novembro, não dá para deixar para o fim do ano, não. A gente volta agora a Brasília de novo com a Ana Carolina Tomé, porque teve uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a respeito de um pedido de liberação do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Ana. Boa noite mais uma vez, Vera, e aos ouvintes, é isso mesmo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou uma série de recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e manteve o passaporte dele apreendido. Por unanimidade, os ministros mantiveram ainda a proibição e conversas entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Bolsonaro, além de negar acesso à delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Os casos foram analisados no plenário virtual da primeira turma. Vera, a defesa do ex-presidente tentava conseguir a liberação do passaporte de Bolsonaro, mas o relator, Alexandre de Moraes, afirmou em seu voto que a medida ainda é necessária porque as investigações contra Bolsonaro estão sendo aprofundadas e o desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão pelos investigados. Dessa forma, o documento, então, segue retido. Os advogados do ex-presidente tentaram ainda derrubar a proibição de comunicação de Bolsonaro com os demais investigados nos casos. Entre eles, Valdemar Costa Neto, mas Alexandre de Moraes afirma que as apurações indicam o funcionamento de um grupo criminoso que, de forma coordenada e estruturada, atuava para viabilizar medidas de ruptura institucional, não sendo possível liberar, então, essa comunicação entre eles. Por fim, Moraes e os demais ministros negaram acesso à delação de Mauro Cid, reforçando que existem ainda diligências em andamento. Moraes reafirmou que Cid falou em seus depoimentos do caso das joias, da falsificação do cartão de vacina, dos ataques antidemocráticos e golpe de Estado e também do uso de cartões corporativos da presidência para o pagamento de despesas pessoais do ex-presidente. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. E a gente segue em Brasília porque o Igor Cardim tem agora informações a respeito da MP que flexibiliza a compra de medicamentos. Boa noite, Igor. Boa noite, Vera. O governo federal vai deixar caducar a medida provisória que garante aquela isenção do imposto de importação de medicamentos por pessoas físicas. A MP, editada em junho, vence nesta sexta-feira e, por causa das eleições, não será votada a tempo de ser validada. A medida dispensa a cobrança de 20% de imposto de importação sobre medicamentos de até $50. Sem ela, o imposto volta a ser cobrado e aí, na tentativa de evitar a taxação, o líder do governo, o deputado José Guimarães, apresentou um projeto de lei com a mesma finalidade da medida provisória. O deputado Átila Lira, do PP do Piauí, foi escolhido como relator do projeto. A expectativa é de que o projeto seja votado logo após o segundo turno das eleições, mas, por enquanto, então, o imposto volta a ser cobrado caso essa medida que deve caducar, então, na sexta-feira. Vera. Obrigada, Obrigada, Igor, pelas suas informações. Fechamos por hoje, Carolina Moran. Fechamos por hoje. Até amanhã, Vera. Boa noite para você. Tô sem inspiração musical nesse início de semana, mas prometo que antes das eleições eu trago alguma coisa aqui pra gente terminar com música, certo? Até amanhã. Então tá bom, deixa pra sexta-feira. É Sexta-feira isso, vamos sextar. Sexta com música. Até lá. Beijo, Vera.